Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as leituras no segundo livro do profeta Samuel. Estaremos lendo os capítulos 23 e 24. Lembrando sempre que estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 23. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado e ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. E com a luz da manhã, quando o raio do sol, como a manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim Deus com a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste e de uma lança, e de fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bassebete, filho de Taquemone, principal dos três, que brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os varões valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada à espada. Aquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram esses 3 valentes. Também Abissai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou sua lança contra 300 e os feriu. E tinha o nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuraram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, o Harodita, Elica, Harodita também, Heles, Paltita, Ira, filho de Ix, o Tecoíta, Ebiezer,
Ananotita, Mebunai, o Hussatita, Zanon, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baamar, Netofatita também, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratotita, Ridai, do ribeiro de Gaaz, Abi Albon, Arbatita, Azemavete, Barunita, Eliaba, Salbonita, filhos de Jacén, Jonatas, Sama, Hararita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilionita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Gilgal, filho de Natã e de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urias, o Eteu, e ao todo eram 37. Então, o capítulo fala sobre um salmo de Davi, né? Nós temos um salmo aqui no capítulo 23, que vai dos versículos 1 a 7, e dos versículos 8 até o 38, conta aí sobre os valentes de Davi. E agora, para fechar, o capítulo 24. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, o comandante do exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta um censo entre o povo, para que eu saiba no número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo ele passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Danjaã e vieram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, onde haviam, para o Neguebe de Judá e a Berseba. Assim percorreram toda a terra, ao cabo de 9 meses e 20 dias, e chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome se levante sobre a tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos seus inimigos que lhe perseguiam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não na dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor uma peste em Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi que o anjo que feria o povo falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse:
sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem a mim o rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto ao rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, e edificou Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Então aqui nós concluímos a leitura no livro de 2 Samuel. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.